Blockchain e Bitcoin são duas coisas dissociáveis? Blockchain é a única tecnologia por trás do Bitcoin? É possível ter toda a inovação do protocolo do Bitcoin sem ter a moeda Bitcoin? Ou blockchain é apenas um dos componentes que fazem o Bitcoin funcionar? Há cerca de um ano eu venho buscando a resposta para essas perguntas e o resultado você vai ver no vídeo de hoje. Olá e seja muito bem-vindo a mais um Crypto Insights. Com certa frequência você verá alguém exaltar a blockchain, principalmente na mídia tradicional. O sistema por trás das criptomoedas é o blockchain, um banco de dados descentralizado que já começa a ser utilizado em outras áreas. Vamos falar sobre uma tecnologia que está sendo muito usada por grandes empresas e bancos e que está por trás da famosa criptomoeda Bitcoin. Então, por isso, é considerado mais seguro e com menos possibilidades de fraude. Que é uma tecnologia disruptiva que vai mudar o mundo, mas o Bitcoin em si, a moeda, eu realmente vejo como um dispositivo que todo mundo usa para apostar, para tentar ganhar dinheiro rápido. Apesar de hoje o termo blockchain ser amplamente divulgado, principalmente nos veículos de comunicação tradicionais, ele sequer é mencionado no white paper, no documento original de criação do Bitcoin. Inclusive, ele surgiu pela primeira vez só em 2010 no principal fórum de discussão do Bitcoin, ou seja, apenas um ano após a criação do Bitcoin. E se você for no Google Trends, vai observar que a busca pelo termo blockchain começou apenas no início de 2013. E elas só começaram a aumentar mesmo a partir de 2016, coincidindo, é claro, com a forte valorização do Bitcoin. Ora, então por que de repente o termo blockchain passou a se tornar tão relevante? Será que estamos diante de uma verdadeira inovação? Ou é apenas um hype criado por marqueteiros e empresas de consultoria? Vamos começar entendendo de forma contextualizada o que é blockchain. Acredito que a explicação mais comum que você já tenha ouvido é mais ou menos assim. Blockchain é um livro-razão distribuído onde os dados de transações são armazenados, são registrados e criptografados em blocos que são ligados entre si, formando uma espécie de cadeia. Cada bloco é validado por computadores, conhecido como mineradores, que estão espalhados em uma rede descentralizada, mantendo esses registros armazenados de forma segura e imutável. Ok, essa é uma definição sucinta e correta de blockchain, no entanto é horrível. Ao explicar dessa forma, implica que a outra pessoa deva ter, no mínimo, um conhecimento básico em 6 áreas de especialização, tais como contabilidade, rede de computadores, programação, banco de dados, criptografia, e se você se aprofundar um pouco mais nessa explicação, a outra pessoa deverá entender teoria monetária, teoria dos jogos e até mesmo estatística e microprocessadores. Porque o Bitcoin não é familiar a nenhuma outra tecnologia. É uma mudança radical na história das tecnologias. E é claro, não é por causa da blockchain. Usando uma definição bem objetiva, blockchain é uma estrutura de armazenamento de registros de dados. Eu sei, ficou difícil ainda, né? Então vamos pegar o elemento central dessa definição: registro de dados. O que é um registro de dados? Todos os dias nós registramos dados. Por exemplo, quando você levanta para tomar café pela manhã, você registra a quantia de açúcar que você coloca na xícara. Depois, para você ir para o trabalho, você registra a roupa que você está vestindo. Ou quando você estaciona o seu carro. Tudo isso são registros de dados. Uma pequena fração de tudo que você faz no seu dia a dia, que o cérebro achar relevante, está sendo registrado e armazenado para a posteridade, para compor o seu conhecimento tácito. Agora mesmo você está registrando dados enquanto assiste esse vídeo. Só que esses dados são mais valiosos quando externamos eles para outros meios, como por exemplo, dar um tweet, escrever um artigo, anotar um pedido, mandar um e-mail, salvar um arquivo, e para tal usamos um meio físico, papel e caneta, por exemplo, ou um meio digital. Mas na maior parte da história humana, esses dados foram registrados no meio físico, já que o meio digital surgiu há poucas décadas. De acordo com algumas descobertas arqueológicas, registros de dados contábeis datam antes mesmo dos sumérios, há no mínimo 5.000 anos atrás. Começou com o entalhe em pedras, blocos cerâmicos, tabletes de argila ou réguas de madeira, e acredite, já nessa época existia uma maneira de armazenar esses dados de forma distribuída. Uma cópia era distribuída aos líderes das tribos,
outras aos sacerdotes e, é claro, outras eram distribuídas aos fiscais do Estado que já parasitavam o povo naquela época. Em seguida, com o descobrimento da seda, os dados passaram a ser registrados em tecidos, que eram enrolados e guardados em receptáculos ou em papiros, que eram muito mais leves, compactos, fáceis de manusear, armazenar e, principalmente, de transportar. Até o papel ter sido inventado, no ano 105, no qual foi possível armazenar esses dados em grandes livros de registros, que viriam a ser usados pelos bancos para registro de transações monetárias a partir do ano de 1400. Mas um problema ainda persistia. Como criar cópias desses livros de registros e transportá-los para outros locais? Porque imagina se acontece um incêndio num banco, ou um desastre natural, um terremoto. Imagine o prejuízo de perder o livro de registro de transações de uma cidade, de uma região, de um país. Desde então passaram-se séculos, até que nos anos 70, com o advento da computação, todas as transações registradas nesses livros empoeirados passaram a ser registrados e armazenados em planilhas virtuais. A partir daí, a limitação desses meios físicos já não existia mais. Agora você poderia criar infinitas cópias desses registros e armazená-los em vários discos com a praticidade de um clique. Agora chegamos na última tecnologia de armazenamento de registro de dados antes da blockchain, o Ledger, ou, para o português, livro-razão-caixa. É um imenso banco de dados centralizado contendo o endereço e assinatura do remetente, que está enviando o dinheiro enviado, a quantia que está sendo enviada, o destinatário, que irá receber o montante enviado, e o timestamp, que é a data e hora no qual aconteceu essa transação. E apesar da digitalização, essa estrutura de distribuição e armazenamento de registro de dados pouco mudou nos últimos 5.000 anos. Assim como os tabletes de argila, que eram distribuídos a um pequeno grupo de pessoas na época, hoje ainda essa estrutura é mantida. Uma quantidade massiva de dados de transações são armazenados em um pequeno grupo de indivíduos ou, em alguns casos, com um único indivíduo. E é claro, isso traz riscos enormes à integridade, à segurança e à imutabilidade desses registros. Quantas vezes você já ouviu falar em contas bancárias rastreadas, de dados bancários vazados? Portanto, essa não é a melhor estrutura para se armazenar dados. É a mais rápida, mais fácil de se gerenciar, no entanto, completamente vulnerável. Quando uma quantia massiva de dados está concentrada em um único ponto, ela é completamente suscetível a todo tipo de ataque. Ataque hacker, ataque político e censura estatal. Aí surge o Bitcoin com uma estrutura de armazenamento completamente inovadora, onde os registros são armazenados e espalhados por milhares ou dezenas de milhares de computadores e estruturados de tal forma que o custo para atacar essa rede de computadores e tentar alterar alguns registros é imensamente mais custoso do que a recompensa que, porventura, esse atacante viria a ter. E isso só é possível graças à blockchain, diz o especialista ao âncora do Jornal das 8. Mas o Bitcoin não é apenas uma estrutura de dados. Blockchain é apenas um dos componentes que fazem o Bitcoin funcionar. O que faz um carro funcionar? Será que é um motor? Tá, mas e as rodas? Como que você anda de carro sem rodas? E a bateria? Vai andar no escuro sem farol? E os freios? Como que você vai parar na descida? De forma análoga, assim é o Bitcoin. Na verdade, se não existisse moeda, a blockchain do Bitcoin não seria tão diferente de um banco de dados centralizado. Vamos ao ponto. O Bitcoin é composto por 4 principais tecnologias além de estrutura de dados, que é a blockchain. São elas: a moeda, com a emissão e o limite de unidades pré-definidos, um algoritmo de consenso baseado em prova de trabalho, não se preocupe, já vamos falar um pouco mais sobre isso, sistema de governança e um mecanismo para manter os registros em segurança através de criptografia, assinaturas criptografadas. Ok, eu não vou conseguir explicar em detalhes como funciona cada uma dessas tecnologias, certamente levaria 100 horas de vídeo, mas de forma sucinta você vai entender como essas tecnologias estão interligadas entre si e a ausência de apenas uma delas tornaria a máquina Bitcoin completamente disfuncional. A moeda Bitcoin, que o cara no início do vídeo disse que é completamente desprezível, emitida pelo protocolo,
Na verdade, é uma recompensa para que indivíduos chamados de mineradores participem da validação das transações por meio da realização de uma prova de trabalho, competindo entre si de acordo com o algoritmo de consenso. O algoritmo de consenso, por sua vez, cria regras matemáticas que garante que todos os indivíduos siga conforme as regras, mesmo eles sendo desonestos, tornando qualquer ataque ao sistema, qualquer tentativa de fraude, de alterar os registros, completamente inviável, já que, como adiantei ainda há pouco, o custo para se realizar esse ataque é várias vezes maior do que a recompensa que, porventura, esse atacante malicioso venha a receber com esse ataque. E como o sistema de governança é aberto, não há restrições para qualquer indivíduo participar do protocolo. Qualquer indivíduo que tenha capacidade para competir pode ser um minerador e se juntar à rede para participar da validação das transações e receber as recompensas. Por consequência, o poder é descentralizado de forma tão maciça quanto possível que não há um único ponto de pressão para exercer controle ou realizar um ataque. E por fim, com base em todas essas regras, que é possível se manter os registros com toda a segurança através de assinaturas criptográficas, tornando as transações irreversíveis e os dados completamente imutáveis dentro dessa estrutura de dados chamada blockchain. Então perceba que tudo começa com a moeda. Graças à moeda, que é possível se manter todos os registros de transações completamente seguros, inalteráveis, irreversíveis e imutáveis. Blockchain não provê imutabilidade. Essa, na verdade, é uma característica do algoritmo de consenso através da prova de trabalho realizada pelos mineradores que o fazem só porque há uma recompensa, porque existe uma moeda. O Bitcoin, com todos esses componentes, é um sistema em perfeito equilíbrio, autônomo, autossustentável e independente de qualquer entidade central. É baseado em teoria dos jogos, teoria monetária e todas as áreas de especialização que eu mencionei lá no início. Mas e a blockchain? A blockchain é importante para o Bitcoin. O Bitcoin não funciona sem uma estrutura de dados, mas a blockchain não é o único componente que faz o Bitcoin funcionar. E nem é o principal, mas infelizmente a mídia tradicional ainda é uma autoridade para muita gente. E essa gente acaba replicando essa informação como se fosse a absoluta verdade, sem procurar outras fontes, sem se aprofundar sobre o assunto, sobre essa nova tecnologia, que é completamente complexa, e elas acabam comprando esse discurso de que moeda e blockchain são os únicos componentes que fazem o Bitcoin funcionar e que eles podem ser facilmente dissociáveis. É preciso entender e separar blockchain de ruído, blockchain de besteira. Ao escolher usar apenas a blockchain, você deve conhecer todas as suas limitações, porque você não vai conseguir fazer tudo o que você quer utilizando a blockchain. Portanto, lembre-se, blockchain sozinha não é o Bitcoin. O Bitcoin, com todos os ingredientes, é que é a verdadeira inovação. O carro não é inovador só porque ele usa motor. Ele é inovador porque ele dispensou cavalos e rédeas. O Bitcoin não é inovador porque utiliza a blockchain. Ele é inovador porque ele dispensa completamente qualquer autoridade central.